Queria que tu se apresentasse agora de início, né? Falasse aí um pouquinho da tua profissão, um pouquinho sobre você, e aí a gente vai falando também depois do correr do processo, aí algumas questões sobre o vestir. Então meu nome é Tayana Zorzi, sou fisioterapeuta, trabalho na área da ergonomia já há 18 anos, sou fisioterapeuta há quase 20. Trabalho nessa área há quase 18 anos e dentro da fisioterapia já tive várias clínicas, já vendi, já comprei, já montei. Atualmente eu trabalho sozinha, tenho um consultório e presto assessoria para algumas empresas. Legal, tá. E aí me fala um pouquinho, qual foi, assim, quando a gente conversou um pouquinho sobre o vestir, sobre toda essa tua proposta de autoconhecimento, essa busca em se conhecer, foi uma etapa importante para ti, né? Porque tu vinha, acho que de uma... Eu nem falo que seria uma questão de não se reconhecer, de transição, porque tu atende muitas empresas, né? Então, às vezes, dentro da empresa, tu tem que usar, né, toda a parte de equipamento. E aí, eu acho que chegou um ponto ali que tu falou assim, gente, quem é a Tayana, né? Dentro do processo, quando você se olha no espelho. Me fala um pouquinho como foi naquela época que a gente conversou. Então, na verdade, eu vinha num processo de transição depois de 14 anos de professora universitária, né? Então, eu passei 14 anos dando aula. Nesse processo todo, eu tive os 2 meninos, um hoje está com 11 e um está com 9. A gente acabava me preocupando muito com eles, né? E pouco comigo, assim. Então, eu vim num processo de transição. Hoje os meninos já estão grandes, assim. E eu estava largando da universidade, que era um fixo e era um garantido, e eu ouvi muitas pessoas dizer que maluca que você é, que tá largando de ser mão de ser professora universitária. E nesse processo eu precisava me descobrir quem que eu era dentro disso tudo, né? E aí comecei a observar que a forma que eu me entregava, né? Eu vivia de leg, tênis, descabelada, era o que tinha, porque era sempre pelo confortável, pelo fácil, né? Até quando eu ia dar aula, eu me arrumava um pouquinho mais, mas sem muita paciência, assim, né? E essa questão das empresas realmente acabava atrapalhando um pouco, porque você precisa usar um uniforme, né? Então eu nem vou lavar o cabelo, eu já vou colocar a touca igual que vai amassar, vou colocar outra roupa por cima. Muito a questão também do que os homens vão olhar, né? E a gente precisa ter um posicionamento muito grande em relação a isso, principalmente dentro das empresas, para ser uma profissional que impõe respeito, né? Então, assim, muito cuidado. E aí eu acho que depois veio essa questão que tu trouxe, né? De não ter um lado sensual, de estilo, porque é um lado que não pode ser, não é que não possa ser exacerbado, mas nessas condições, algumas condições para mim ficam um pouco mais complicado por esse apego físico. Sim. E aí eu vim nesse processo todo de transição, que eu decidi, então, que eu iria focar novamente no consultório, né, que eu ia fazer essa transição de carreira depois de muitos anos, muitos medos, né, porque era algo que, apesar de eu já ter tido clínica grande, eu voltava para o pequeno de novo, e eu precisava eu precisava que as pessoas me reconhecessem como profissional de novo. E não mais, hoje, graças a Deus, quase um ano depois, eu estou desvinculando a professora universitária para vincular uma Tayana fisioterapeuta de novo. Que legal. Porque eu estava muito vinculada à professora universitária. É sobre posicionamento, né, Taya? Sim. Poucas pessoas me conheciam como fisioterapeuta. O que tu faz, né? Professora. E aí, eu passei por um outro processo de consultoria da área, né? E aí foram vários valores, assim, que eu fui vendo que eu precisava mudar. Fui vendo que muitos valores que eu acreditava que eu não tinha, eu tinha, né? Principalmente de influenciar pessoas, e isso me chamou muita atenção nesse processo todo também. E aí, um dos processos que eu fui entendendo é que eu precisava mudar a minha forma de vestir, né? Então, que eu precisava, para esse posicionamento todo mudar, eu precisava mudar o meu processo de vestir e esse processo comigo mesmo, porque eu não ia conseguir cobrar um valor que eu gostaria, entregando com a minha entrega visual que eu tinha naquele dia. Olha só, que engraçado, né? A gente para pensar assim, isso é supérfluo, né? Ou assim, num sentido mais que eu escuto bastante,
que é sempre a última coisa a gente olhar, né? E tá tudo certo, né? Tá tudo bem se as pessoas escolhem gradativamente escolher o processo de imagem como último, mas ele é muito importante, porque quando a gente fala sobre você se posicionar, você como autoridade, né, no assunto, de toda essa tua bagagem aí de questão acadêmica, de curso que você faz muito, a tua imagem precisa refletir isso, né? Precisa, e ela passa a confiança, né? Então, eu até me recordo, porque já acontecia comigo, mas um dia que tu postou um café derramado, e é algo que a gente sempre diz que a entrega, ela precisa ser uma entrega inteira, né? Então, assim, por mais que o café tenha derramado, ou eu troco o café, ou eu dou outro café, ou eu entrego e vou lá, limpo, enfim, ele não pode chegar desse jeito, né? Então, eu sempre uso essa analogia, porque eu acho que ela é extremamente importante. A minha entrega, ela precisa ser diferenciada, né? E aí, nesse processo, eu até brinco muito porque eu não usava maquiagem, por conta também da questão das empresas, porque o setor de qualidade não permite que as mulheres andem maquiadas. E aí, nesse processo, eu comecei a perceber que eu precisava também começar a usar algumas coisas quando eu não estivesse nesses processos, ou quando eu fosse fazer a primeira visita, ou quando eu fosse fazer algumas outras coisas, que eu precisava começar a mudar, né? E nesse processo de 1 ano, assim, que já vai fazer 1 ano, né? Eu brinquei que eu nunca usei tanta base na minha vida, então eu já fui para o 3º frasco. Tipo, uma base para mim duraria 3 anos, não 1 ano, né? Então, assim, já comecei a mudar hoje, quando eu saio sem, eu já digo, meu Deus do céu, que acabada que você tá, você precisa de um up, né? Então, assim, eu mudei a minha visão sobre mim mesma, né? Assim, vários 40 chegaram, começaram a aparecer outras coisas, né? Mas olhar para esse olhar, assim, que eu preciso, se eu quiser ter uma entrega, essa entrega, ela precisa ser diferente, né? Eu não preciso ter a melhor clínica do mundo, eu não preciso ter o lustre maior, mas que a entrega para o meu paciente, né, a minha entrega, ela precisa, e hoje já acontece ao contrário. Então, quando eu estou de leg, descabelada, que às vezes não dá tempo mesmo, eu digo, meu Deus, não deveria nem estar atendendo hoje desse jeito. Devia estar off hoje. Mas foi o que deu para hoje, então tá tudo bem, né? Mas já é um processo de mudança, né? Então, assim, de colocar uma sandália, de optar por uma sandália ao invés de um tênis, né? De optar por um outro tipo de acessório. São várias mudanças que somando ao todo. E um outro ponto, acho que é bem importante, assim, de não preocupar com o que os outros vão falar, né? Então, eu brinquei que eu liguei, assim, um alerta e disse, os outros podem falar o que quiserem, eu vou passar por esse processo, né, e decidi internamente, muito forte, querer fazer isso, e acabei dizendo, mas que bonito que você tá, muito obrigada, né, aceitar a sugestão, né, e dizer muito obrigada, dizer que concorda com aquilo, e de não colocar um empecilho em relação àquilo. Porque, o elogio, né? Comenta muito sobre isso. Se fosse antigamente, eu faria o contrário. Eu ia dizer, mas está todo mundo falando, então, vou voltar para ser quem era, que eu estava aqui no meu canto e estava tudo certo, né? E sabe que é um medo das mulheres, né, Thay? E falar assim, eu não quero chamar atenção. Mas não é sobre chamar atenção, é você colocar o teu eu para fora, né? E se sentir segura com aquilo. E acabar, querendo ou não, acaba dando essa... quando a gente se sente um pouco mais segura em relação ao vestir, você acaba se sentindo mais segura em relação à tua profissão também, né? Então, assim, as pessoas passam a confiar e você passa uma autoridade diferente, né? Então, assim, quando a entrega acaba sendo diferente. Então, às vezes não precisa ter nem um negócio muito lindo, maravilhoso, né? Mas se a tua entrega condiz com aquilo que tu tá querendo realmente entregar e o visual acaba sendo, né? Sim. A entrega acaba acontecendo de uma forma diferente. Que legal. E Thay, me fala um pouquinho sobre o processo, né? A gente conversou um pouquinho mais sobre os teus estilos, mas eu lembro que você tinha algumas crenças, né? No sentido, não gosto de usar isso, Ana, não sei se isso fica bem, somente na relação aos teus estilos, né? Eu prezo muito pelo conforto, tem que ser confortável. Me fala assim, o que mudou hoje, né? Na tua relação do vestir antes, então assim,
era leg, pra mim tava tudo certo, eu gostava do tênis. Opa, mas hoje, de repente, eu posso colocar uma sandalinha salto bloco, porque automaticamente vou me sentir melhor. E o uso das cores, né? Eu sei que você usa muito bem as combinações. E, assim, eu comecei a olhar o que ficava bem em mim. Mas eu sei que tem algumas cores que acabam caindo melhor e eu fui me adaptando a essas cores. Comecei a passar pelo meu guarda-roupa também e olhar o que eu tinha, que também fazia sentido para mim, e coisas que não faziam mais sentido, né? Tipo, eu usava muita calça skinny, mas eu sempre tive coxa grossa, então, tipo, não favorecia nada. Só E eu atrapalhava. lembro que era uma grande dúvida tua, né? Meu, será que é melhor mais justo ou um pouquinho mais solta, né? Por causa das coxas grossas parece que tem que ser mais justo, né? Mas é o contrário, acaba alongando, assim. E eu acho que uma outra coisa que eu observei muito em mim é a questão da compra também. Eu não comprei mais em tanta quantidade, quer dizer, não é tanta quantidade, mas eu, assim, o que eu comprei foi mais assertivo. Mais consciente. Mais consciente. Isso aqui realmente eu estou precisando. Uma calça de linho é uma calça que eu vou usar em várias situações, eu uso com várias coisas, né? E aí eu comecei a olhar esse processo de compra de uma forma diferente. Não que a gente não compre, às vezes, alguma coisa diferente, que sai um pouco, né? Mas, assim, eu passei a ser mais consciente no pouco que eu compro, ser mais consciente do jeito que eu compro. E ver que é isso, assim, é entender que eu poderia ter pego várias outras coisas, sim, mas aquilo eu via que ficava bom e era uma coisa que condizia com o que eu queria, né? Do que eu quero representar e passar também, do que eu ir lá e comprar 3, 4... Porque tá na promoção, né? Porque tá na promoção. Isso. Então, eu aprendi a que essas escolhas sejam mais conscientes daquilo que eu realmente quero mostrar e apresentar, né? E é muito legal porque a gente acaba influenciando outras pessoas, né? Sem perceber que a gente realmente é exemplo, né? Porque você mudou um processo, acaba mudando o processo das outras pessoas também. Muito legal. Tá, e aí me fala um pouquinho da tua relação, na verdade, o que você sentiu com relação às outras pessoas, né? Muito. Toda vez, nossa, o que aconteceu com você, né? Que processo você fez ou o que você está fazendo? Eu acho que a percepção é essa, né? Às vezes até as crianças lá em casa dizem, nossa, mas aonde que você vai hoje tão bonita? Vou trabalhar, tá tudo bem, né? Mas ainda vem muito desse preconceito que a gente precisa ter, né? Às vezes, mas vai com esse tipo de calçado, não é confortável para tal situação. Ou já aconteceu de a gente ir num lugar e eu passar um batom mais escuro, que não é o meu perfil também, né? Comprei um, estou usando, eventualmente. É bom testar, né? Sempre temos esses testes. E aí a pessoa disse, nossa, mas veio aqui de batom vermelho, né? De batom escuro, velho. Tô testando possibilidades, vou vendo aí o que acontece. Então, assim, eu aprendi também, mas é um processo. Eu aprendi a responder de uma outra forma, né? Então, assim, não dizer, tá bom, né? Não, tô testando aí, tá tudo certo. Gostou? Ficou bonito? Bonito. Que é a dica, que é isso, né? É mudar essa percepção da gente e, consequentemente, mudar a percepção das pessoas que estão ao nosso redor, né? É normal, é sofrido às vezes, né? E eu brinco às vezes assim que a gente acorda com a preguiça de se trocar, de colocar, de se ajeitar, às vezes bate a preguiça, assim, né? Aí você diz, não, eu preciso fazer diferente, né? Então, assim, acaba que se torna... Eu achava, e quando as pessoas falavam, diziam, é hábito, né? Que é um hábito se maquiar, né? É um hábito. É um hábito. Para finalizar, me fala assim, que se você fosse para resumir numa frase, assim, ou num pensamento desse processo do vestir, como você colocaria aí para essas mulheres que estão nos assistindo, nos escutando? Acho que a frase é mude. Simples e curta, né? Eu acho que é mudar para se sentir bem consigo mesmo e para poder mostrar para outras pessoas que você tem um valor e que você tem algo guardado dentro de você que pode ir para o externo sem medo de ser feliz, né? Porque eu acho que o medo limita muito mais do que todo o restante, né? O medo do que os outros vão pensar, o medo de se sobressair, né? E a gente tem coisas boas, então de nada, não custa nada, assim, essa mudança, né? E acho que mudar e querer mudar,
porque precisa estar bem ciente que esse processo vai acontecer, né? Mas querer mudar, eu acho que já é meio caminho andado. Então muda,